Eu não sou o cara mais carismático do mundo, tampouco tenho uma comunicação mais eloquente, além da voz de taquara rachada, como vocês podem perceber aqui. Além disso, eu não tenho nenhuma habilidade especial para fazer lançamentos, mas isso não me impediu de fazer alguns dos maiores lançamentos do Brasil e também de criar um dos mais tradicionais e maiores grupos de mastermind do nosso país, que hoje tem 154 integrantes, dentre eles o Iezer, a Leila Ama, o Ícaro de Carvalho, o Samerage e tantos outros. Além disso, eu estive por trás de grandes lançamentos de nomes como Wendel Carvalho, Pedro Calabres, Gustavo Cerbasi, Gêmeas do Inglês, Lilian Bittencourt. E como que eu consegui tudo isso apesar das minhas dificuldades? Foi através do desenvolvimento de habilidades sociais. E uma delas, que talvez seja a mais determinante, seja a habilidade de criar relacionamento. Ou como as pessoas falam no jargão por aí, criar network. Eu sei que para muita gente isso é uma grande dificuldade. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo onde eu vou destrinchar cada um dos pilares para que você também possa fazer isso e como funciona de verdade na prática. Pensa só, a gente está num business que é a Creator Economy, ou seja, a economia dos criadores. E o que mais importa na Creator Economy é você fazer relacionamento com quem são os grandes criadores. Ou, se você for um grande criador, você fazer relacionamento com as pessoas que podem impulsionar o seu negócio, a galera de bastidores. Princípio número 1 para você criar relacionamentos. Se aproxime do núcleo de poder do seu mercado. Então, pensa assim, dentro do mercado digital, qual que seria esse grande núcleo duro do poder? Seria a Hotmart. Por quê? Porque a Hotmart é a maior empresa desse mercado. É ela que determina para onde esse mercado está indo. Então você pensa assim, vamos fazer uma analogia. A Hotmart estaria para o mercado digital como a Netflix estaria para o mercado de cinema, por exemplo. Para o mercado de séries, para o mercado de atores. Se você for um ator, é importante que você esteja conectado com empresas que estejam nesse núcleo de poder, como a Netflix. Então, no marketing digital, você poderia colocar ali no núcleo duro a Hotmart. Aí você pensa o seguinte, ao redor da Hotmart, quem que seriam as outras empresas? Quais seriam as outras empresas? Quais que seriam os outros atores desse jogo? Então você poderia colocar outros grandes players, como o Érico Rocha, a Priscila Zilo, o Ladeirinha, o Aguiari e vários outros. Aí você pode colocar mais um círculo ao redor desses. Porque, eventualmente, esses players ou a Hotmart são pessoas difíceis de chegar no começo, pelo menos em uma posição relevante. Então, ao redor dessas pessoas vão estar outros players que são um pouco menores. E ao redor dessas pessoas vão estar outros players, outras empresas que são um pouco menores. Quanto mais você se aproxima desse núcleo de poder, mais você entende o que está sendo decidido. Você, de fato, tem um lugar na mesa. Então, sua primeira tarefa é identificar qual que é o núcleo de poder do seu mercado e quais pessoas ou empresa você poderia se relacionar agora. E a melhor maneira de você se relacionar com qualquer pessoa é você gerar valor primeiro. Então pense em como você pode gerar valor para essas pessoas que estão compondo o núcleo de poder do seu mercado. Segundo princípio, escolha os ambientes certos. O ambiente certo é determinante para a criação dos relacionamentos da sua vida e do seu negócio, assim como para o seu crescimento profissional. Os melhores ambientes, pelo menos falando dentro do digital, seriam eventos, mentorias e masterminds. Você tem que participar disso da melhor maneira que você puder, com a maior intensidade que você puder e com a maior frequência que você puder. É claro que quando você está começando, você não vai ter dinheiro para entrar num mastermind que custa 100 mil, 150 mil reais. Isso é muito improvável de acontecer. Mas existem diversos eventos que o ingresso custa seus 200, 300, 500 mil reais para você participar. Como, por exemplo, o Novo Mercado ao Vivo, Craft Weekend, Fire Festival. O ideal é que você esteja nesses eventos ao menos 2, 3, 4 vezes por ano, e quanto mais você tiver, mais possibilidades de negócio você vai fazer. Em 2015, eu comprei um dos primeiros cursos que tinha na internet ensinando sobre marketing digital, como funcionava, e depois que você comprava o curso, você era ofertado a possibilidade de você participar de um evento ao vivo. E eu participei desse evento ao vivo em 2015, e lá eu conheci o Jerônimo Temel. O Jerônimo se tornou um grande amigo, ele me contratou numa hora que eu tava precisando muito daquele dinheiro. Pra você ter ideia, pra eu comprar esse curso, eu tive que pegar emprestado o cartão de um amigo meu, o Adilson, e eu paguei esse curso em 10 vezes sem juros. Chegando lá no curso, o Jerônimo tava palestrando, eu fiquei observando a palestra dele. Depois que ele acabou de palestrar, várias pessoas foram ali tirar foto com ele. Eu entrei na fila ali para tirar foto, mas eu esperei todo mundo tirar foto primeiro, para depois poder conversar ali uns minutinhos com ele. Eu conversei com ele, fiz ali o melhor que eu podia para gerar valor para ele, entender ali o que eu poderia agregar no negócio dele. E nesse dia a gente trocou contato. Pouco tempo depois eu viajei até Vitória, no Espírito Santo, e a gente começou a trabalhar junto. E isso foi um grande divisor de águas na minha vida. O fato dele ter confiado em mim me abriu muitas portas. Depois ele me apresentou para aquele círculo que ele tinha ali, aquele núcleo de poder que ele já transitava e para mim ainda era uma coisa muito distante. E aí ele me convidou para entrar no mastermind dele. Eu topei, mesmo que eu ainda não tivesse clareza ali de como aquilo ia gerar valor para mim.
E no final eu conheci o Ladeirinha lá, que é um grande amigo até hoje. E ele me ajudou a fazer o primeiro lançamento do Gustavo Cerbasi. E que foi outro divisor de águas na minha vida. Muitas vezes, quando a gente entra num curso, numa mentoria, a gente fica muito focado ali naquele professor ou naquele mentor. E a maioria das vezes, quem realmente vai fazer negócio com você são pessoas que estão participando de alguma maneira ali daquela mentoria. Essas amizades, esses relacionamentos, muitas vezes são mais importantes do que a própria mentoria e o próprio curso em si. E eu quero que você olhe para sua agenda nos próximos 6 meses, no próximo ano, e eu quero ver quantos eventos você tem comprados e agendados para você ir, que estão aí correlacionados com o seu nicho. Você tem que ir no mínimo, em um evento a cada 6 meses. Esse é o mínimo para você sempre estar renovando a sua rede de relacionamentos. Isso não é uma coisa que eu falo e não faço. Até hoje eu continuo fazendo isso. Esse final de semana, por exemplo, eu fiz uma imersão em oratória, que eu paguei R$20 mil para participar de um evento de 15 pessoas, para melhorar a maneira que eu me comunico. E nesse evento mesmo, além de melhorar a minha oratória, eu ainda aprofundei o meu relacionamento com o Summer e fiz negócio com outras pessoas que estavam lá. E nos próximos 6 meses, eu ainda investi mais R$70 mil para participar do evento do Tony Robbins, que se chama DWD, Date with Destiny, em Miami, nos Estados Unidos. Por que eu faço isso? Porque eu quero constantemente aumentar o meu networking e me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Se você não estiver crescendo, você está morrendo. O terceiro princípio para você criar relacionamentos é você escutar mais do que falar. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Você nunca vai ver uma pessoa chegando de uma conversa ou no momento que ela conheceu alguém falando assim: nossa, foi horrível aquela conversa, eu fiquei falando sobre mim. Todas as pessoas adoram falar sobre elas. Então, se você for a pessoa que de fato conseguir ouvir atentamente a pessoa falando sobre ela, isso vai gerar relacionamento. Além do que, se você realmente ouvir o que ela tem a dizer, quando for a sua vez de falar, o que você tiver para falar vai ser muito mais interessante e a pessoa também vai prestar atenção em você. Porque isso é que nem uma dança, assim. Se a pessoa percebe que você está deixando com que ela te influencie, ela automaticamente fica muito mais predisposta para deixar com que você influencie ela. E a melhor maneira de você escutar uma pessoa é você conseguir ouvir o que a pessoa está dizendo, sem você necessariamente pensar no que você vai responder. Você não pode usar aquilo que a pessoa está falando apenas como um apoio para suas respostas. Senão a pessoa se torna apenas um apoio para o seu monólogo. E geralmente é isso que as pessoas fazem quando elas estão conhecendo outras pessoas, por isso que elas não criam relacionamentos. Quarto princípio: seja interessado e não interesseiro. Tem uma frase que diz o seguinte: toda pessoa é interessante. E se a pessoa não está sendo interessante, é você que não está interessado o suficiente. E muitas vezes, quando a gente pensa em criar relacionamento, apesar de ter um viés transacional nessa coisa de criar relacionamento, você não pode chegar nas pessoas e simplesmente ficar querendo vender seu produto, vender seu serviço, falar de você. Fica sempre pensando em só como aquela relação pode te servir. Você que tem que se colocar nesse lugar de servir. Porque a única coisa que você pode controlar é o que você planta, e não necessariamente o que você colhe. Então, eu penso muito em tratar as primeiras intenções como estilo de vida. Você não pode chegar em todas as suas relações com segundas intenções. Ah, então eu vou falar com esse cara porque talvez eu feche alguma coisa. Ah, então eu vou isso porque talvez aquilo. Você pode simplesmente ficar num jogo de gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor. E assim como no empreendedorismo, à medida que você gera muito valor, uma parte desse valor vai voltar para você. Então, se você se colocar nessa posição de ser interessado pela vida das pessoas, sempre, independente do que aquilo pode voltar para você, eventualmente muita coisa vai voltar para você, ainda que você não tivesse pensado de maneira fria e calculista nisso em primeiro lugar. Então, como que você pode ser interessado pela vida das pessoas? É você fazer perguntas profundas sobre as pessoas, de uma maneira que vai ajudar aquela própria pessoa a chegar numa conclusão da vida dela, ou simplesmente tá conversando mesmo, tá presente ali, o que geralmente já é uma coisa muito difícil. Por exemplo, a Marina Abramovic, ela fez uma exposição que se chamava A Artista Está Presente. E nessa exposição, as pessoas sentavam ali na frente dela e elas tinham um contato de 15 segundos ou 30 segundos ali com a artista. Então tinha toda a obra dela e, além disso, ela estava lá presente. E ela ficava o dia inteiro lá sentada, recebendo as pessoas. Ela não parava nem para ir no banheiro, nem para comer durante 8 ou 10 horas. E as pessoas, geralmente quando elas ficavam nessa experiência com a Marina, muitas delas saíram chorando, porque elas nunca tinham vivenciado a experiência de estar com alguém presente com elas. Então, se você proporcionar para as pessoas essa experiência de você estar presente, estar verdadeiramente interessado no que a pessoa tem a dizer, na história dela, e muitas vezes como você pode tirar algum valor também para você aprendendo com aquilo, as pessoas vão perceber a verdade nisso e você vai criar relacionamento. Princípio número 5. Seja tão bom ao ponto que você não possa mais ser ignorado. Esse, inclusive, é o título de um livro que eu gosto muito, do Cal Newport. O que quer dizer isso?
Se você for muito bom no seu trabalho, você não precisa se preocupar em fazer network, você não precisa se preocupar em fazer relacionamento. O seu trabalho vai fazer com que os relacionamentos venham até você. E é claro que isso não é uma coisa nada fácil de fazer, mas a maior possibilidade que você tem de ser tão bom ao ponto que você não possa mais ser ignorado é escolher o jogo certo para jogar. Porque muitas vezes as pessoas estão tentando fazer coisas as quais elas vão ser medíocres naquilo. E a maior possibilidade que você tem de ser tão bom a ponto que você não possa mais ser ignorado é escolher alguma coisa para você fazer que você consiga combinar algumas habilidades ao ponto que você possa se tornar único naquele negócio que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo do nosso mercado. Recentemente eu conheci a Hannah Franklin, que ela faz uns reels muito descolados no Instagram. E realmente aquilo que ela faz começou a viralizar dentro do nosso mercado. Não é que ela começou a ter muitos milhões de views e tal. Mas dentro do nosso mercado, ela trouxe uma linguagem diferente, uma linguagem descolada de outras referências e tal. E o que aconteceu? Todos os grandes players do mercado passaram a procurar ela, passaram a se aproximar dela. Então ela não teve que desenvolver esse relacionamento. Ela simplesmente foi boa demais para ser ignorada. Uma das coisas que pode te ajudar a desenvolver esses relacionamentos é que você aumente o seu nível de disciplina. Eu vou deixar aqui o meu vídeo falando de disciplina para você assistir. Eu te vejo no próximo vídeo, se inscreve aqui no canal e na minha newsletter. Tamo junto.